Graça e paz, igreja. Bom, com muita felicidade, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui falando para vocês, porque isso é o meu ministério, falar sobre família, falar sobre a mente, é o trabalho que eu exerço junto à Igreja Batista do Povo, nas missões que nós fazemos lá para o Nordeste, que a gente vai de vez em quando. Então, assim, trazer uma parcela desse trabalho para mim é uma felicidade muito grande. Então, quero agradecer muito a Viviane, ao pastor Maurício, a Bianca, enfim, as pessoas que me convidaram por estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar até meio-dia. No final, eu vou estar aqui na frente, a gente reservou um tempo, então, para quem quiser tirar dúvida, falar com a gente, vai estar eu, a doutora Midori, que é minha esposa, está a Aline, e está minha filha aqui também, né? Então, mas a gente vai estar no final da palestra aqui à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Bom, eu vou falar um tema, gente, que é extremamente importante, porque como eu trabalho com saúde mental, as pessoas vão no consultório, porque basicamente eu tenho um conceito em saúde mental que é muito interessante, né? Que as pessoas que nos procuram, assim como procuram também o gabinete pastoral, um missionário, enfim, algum irmão da igreja, é porque basicamente eles perderam a capacidade de ter a liberdade de escolha. Reflita sobre isso. Então, eu quero amar a minha esposa, mas de repente eu estou brigando com ela. Eu quero estar de bem com a minha filha, mas de repente eu estou brigando com ela. Eu quero trabalhar, mas de repente eu não consigo sair da cama. Ou seja, eu perdi a minha capacidade de escolha, seja ela qual o motivo for. E é isso que 100% das pessoas nos procuram, tanto na igreja quanto no consultório, por esse motivo. Isso é claro, gente, se a gente perde a capacidade de escolha, isso é uma definição de saúde mental que eu tenho, quer dizer, se eu estou bem mentalmente, eu tenho a minha capacidade de escolha. Isso o apóstolo Paulo já dizia, todo bem que eu quero fazer, eu não faço, mas todo mal que eu não quero fazer, este sim eu acabo fazendo. E isso é claro, gente, isso gera angústia, isso gera ansiedade, e basicamente isso gera sofrimento mental. Então, desde a época do profeta Oséias, que não é muito diferente do nosso tempo, adultérios, brigas, conflitos na família, e ele já dizia, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, lá em Oséias 4:6. E em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo também dizia, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós viemos congregar, nós vamos para a igreja, nós viemos pegar a palavra de Deus, a Bíblia. Entretanto, a gente reflete sobre isso, eu tento fazer, mas não consigo. E isso casa muito bem com a questão mental, porque ele diz, renove a sua mente, para que você experimente o sobrenatural de Deus na sua vida, né? E é claro, em cima disso, muitas vezes falta conhecimento, né, de como realmente eu vou atingir aquilo que eu quero dentro da igreja, dentro da missão de Deus na minha vida, trazendo essa paz e eu poder controlar esse sofrimento que não está fora, está dentro, né? Muitas pessoas que eu atendo já trocou de esposa, já trocou de emprego, já trocou de tudo, mas tem dificuldade de renovar aquilo que está dentro da sua mente. E os problemas vão junto, gente. Então, não adianta a gente trocar de esposa ou querer largar a família, abandonar o trabalho, se não compreendermos aquilo que está na nossa mente. Então, Jesus, em Mateus 4:23-24, está lá, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Guarde isso. Jesus ensinava, essa palavra é muito importante. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o Evangelho. Então, uma parcela, é claro, é a gente ler a Bíblia, mas também a gente precisa aprender o que está por trás da Bíblia, aprender outras coisas. Então, Jesus ensinava, ele pregava no reino, sobre o Evangelho do reino, e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ou seja, 3 palavras, ele ensinava, ele pregava o Evangelho e ele curava.
Ensinar é uma coisa muito importante, né? Isso é uma coisa que é a minha missão de vida, mas, particularmente para quem está ouvindo, nós temos que aprender com todos que estão aqui na frente, falando em nome de Jesus, sobre o reino de Deus, mas principalmente como é que eu vou lidar com essas aflições. Então, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Detalhe, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. São 3 classes de cura: endemoniados, lunáticos e paralíticos. Endemoniado, gente, eu trabalhei muitos anos no CAPS, né? Literalmente, as pessoas com saúde mental prejudicada, os pacientes, por exemplo, com esquizofrenia. Tinha um paciente com esquizofrenia que ele ia no CAPS, ele não era meu paciente, mas a mãe dele me levava para tratá-lo. Literalmente, ele chegava lá com faca, quebrava tudo na casa dele, e, de repente, ele não era meu paciente. Eu ia almoçar certa vez, e ele estava chegando, numa posição, fumando cigarro, nessa posição, andando encurvado, fumando um cigarro atrás do outro, e, literalmente, uma faca no bolso. E, doutor, chegou um paciente para o senhor atender. Eu falei, mas esse paciente não é meu, estou na hora do almoço, chama o médico dele para tirar a faca do cidadão, coitado. E eu ia almoçar, eu saí almoçar meio-dia. Quando voltei 1 hora, a enfermeira, que é da Igreja Batista aqui de Santo André, doutor, o paciente está te esperando. Mas como assim? Não foram tirar a faca dele? E você quer que euzinho vá tirar a faca? Pois bem, claro, eu vi aquela cena, nitidamente, era um demônio ali, né? Independente de ser lunático, ele tinha um demônio lá. O que eu fiz? Fiquei um tempo orando, orei e fui atendê-lo. Quando eu fui atendê-lo, é incrível, ele entrou na sala de corpo ereto, falando normal dentro da doença esquizofrenia que ele tinha, e a outra enfermeira que não conhecia nada daquilo falou, doutor, mas ela falou assim, eu juro que ele estava diferente. Eu falei, não, eu entendo, é assim mesmo, né? Mas por que essas pessoas vêm aqui e, de repente, eles falam outra coisa para você e para nós falam outra coisa? Mas eu juro que estava assim. É claro, gente, a oração é fundamental nos endemoniados, né? E tem uma parcela de pessoas que são lunáticas, que são os esquizofrênicos, mas vamos colocar assim, por que chamado lunáticos? Hoje em dia eu costumo falar assim, as pessoas se transformam no Hulk, né? E está andando por aí dentro da casa das pessoas. De repente, do nada, a pessoa fica verde, se transforma no Hulk. Antigamente era chamado de lunáticos. Por que era chamado de lunáticos? Porque justamente, antigamente, não tinha tratamento para essas pessoas. Até 1953, não existia tratamento para a esquizofrenia, não existia medicamento. Então, o que se fazia era colocar esses pacientes, dentro de um hospital psiquiátrico, que eram chamados os hospícios, né, PNEL, e eles ficavam lá e eram abandonados lá, né? E é interessante, como não tinha tratamento, quando mudava-se a lua, por isso o lunático, eles se transformavam. Da mesma forma que o dia que muda a lua, nascem muitos bebês, né? Então, quem é da família que sabe que mudou a lua, aliás, quem trabalha em maternidade, sabe que mudou a lua, nascem os bebês. E antigamente, essas pessoas chamadas lunáticos se transformavam, ficavam agressivos com a mudança da lua, por isso o nome lunático. Então, mas eram transtornos mentais, independente se está endemoniado ou não. É claro, gente, se ele tem um problema mental, logicamente, o demônio vai se apossar muito mais fácil, porque a mente está enfraquecida. E, é claro, os paralíticos, né? Jesus curava os paralíticos. Mas eu vejo que muitas vezes nós, inclusive eu, estou paralisado. Independente se eu tenho perna ou não, eu estou lá congelado. Então, eu sei que muitas pessoas nas famílias estão paralíticas. Sabe fazer as coisas, tem o conhecimento para fazer as coisas, mas tem medo. Um medo terrível porque não conhece a própria mente. E essas pessoas estão na família, gente. E essas pessoas precisam de ajuda e muitas vezes elas não têm essa ajuda. Então Jesus realmente curava tudo isso, gente. Mas é claro, né, isso hoje a gente vê que isso está dividido, né? É necessário nós orarmos, é necessário que a gente vá no médico para curar as coisas físicas e também é necessário muitas vezes tratarmos
as questões mentais, seja com os profissionais da psicologia, seja com os profissionais psiquiátricos. Então, isso está dividido, mas é importantíssimo a gente tirar esse preconceito. Porque tempos atrás, na igreja, falava assim que tinha problema mental, era a coisa mais terrível. Não, Deus vai me curar, e vai, ora, e o sujeito continua lunático, continua ficando verde, continua ficando irritado, continua ficando depressivo, e não sai disso. Então, um tema que eu gosto muito de falar para os irmãos é sobre depressão, gente. Porque angústia, que é esse sofrimento que aperta o peito, né? Muitas vezes as pessoas acordam de manhã e, de repente, pensa em sair da cama, já pensa no problema, e aquilo pega no peito. Angústia é ângora, é aperto no peito. É uma coisa física que vem aqui nessa região do estômago e do peito, e, de repente, a energia vai embora. Né? Só de pensar que tem que trabalhar, só de pensar em enfrentar o problema, a angústia pega o físico. E muitas vezes as pessoas vão para o médico, né, e vai medicar a dor física, mas a dor não é física, é da esfera mental. E, gente, está se abrindo cada vez mais farmácia para vender medicamento para essas pessoas, e muitas vezes isso é falta de conhecimento. Né? Então, o que é angústia e depressão? Que é essa falta de energia, que é essa tristeza que abate na família. E, particularmente no nosso meio, gente, isso não é falta de fé. Muitas vezes as pessoas falam, irmão, falta de fé, falta de oração. Tenho certeza absoluta que aqui, assim como em muitas igrejas, né, e no gabinete pastoral, as pessoas estão lá, não querem procurar ajuda médica, não querem fazer alguma coisa. E aquilo se arrasta, né? Passa 1 ano, passa 2 anos, e a pessoa continua virando Hulk, continua ficando irritada, continua quebrando tudo, e não se dá solução para isso. E muitas vezes essas pessoas, não é falta de fé, e muitas vezes a nossa ignorância afasta as pessoas da igreja, inclusive, porque isso é falta de fé, irmão, isso é falta de fé, mas o coitado está orando, está fazendo de tudo, está jejuando, e a situação mental e o sofrimento que está internamente não melhora. Então, a depressão e a angústia não é uma simples tristeza, né? Quando a gente perde alguma coisa, um ente querido, a gente fica triste. Quando a gente perde R$50, a gente fica triste. Quando a gente perde, sei lá, um emprego, a gente vai ficar triste. Mas é uma coisa passageira e pontual, né? Mas depressão não é uma tristeza porque a gente perdeu alguma coisa ali. É alguma coisa que dura, fica semanas e dias e aquilo não vai embora. Não é um simples desânimo, não é somente um mau humor, porque tem pessoas, é claro, vai ficar mal-humorado porque fica frustrado naquele momento, mas ele recompõe isso e vai embora. Mas muitas pessoas são mal-humoradas cronicamente, não sabem quem são, não aceitam que são e também não muda. Não é fraqueza de caráter, não é preguiça, não é falta do que fazer. E também, gente, não é falta de posicionamento. Eu atendo muitas pessoas, doutor, eu faço de tudo, e aquela sensação ruim não sai dentro de mim. Então, quando nós falamos em saúde mental, que é perda do domínio próprio, perda da paz, perda do controle, e que traz sofrimento, quando a gente perde o controle físico, como nas paralisias, as pessoas que perdem um membro físico, é muito fácil para nós da igreja falar, puxa, vamos pegar uma cadeira de roda, vamos fazer uma rampa para acolher essas pessoas que estão necessitadas, porque é algo visível aos olhos da carne. Quando nós falamos em sofrimento mental, nós não entendemos muitas vezes porque está sofrendo. E dizemos, então, é falta de fé, falta de posicionamento, mas existe sofrimento, mas não é por uma alteração física aqui. Então, muitas vezes a gente vê uma irmã da igreja dessa forma, sorrindo, mas internamente é exatamente isso aqui, ó, um sofrimento. E tem pessoas que a angústia é tamanha que ela se corta. A dor física é menos intensa que a dor emocional. E essas pessoas precisam de ajuda. E não é só isso, as pessoas estão indo para as drogas para tirar essa angústia. Então, as pessoas, hoje em dia, o mundo oferece alternativas para isso. O mundo oferece, Gálatas 5,19, se você vê, as cartas de Paulo aos Gálatas 19, 5,19, está lá. As pessoas estão indo para droga, para orgias, para bebedeira, para brigas, tudo para diminuir a angústia. Então, brigas e se cortar não é diferente.
As pessoas estão lá culpando os outros. Estou nervoso porque tal pessoa me deixou irritado, né? E é por conta disso que eu bebo, é por conta disso que eu vou para as drogas. E o mundo vai oferecer droga aos nossos filhos. Por conta do quê? Porque a pessoa vai realmente usar droga, momentaneamente ele tira a angústia. Mas é uma angústia que depois que passa a bebedeira, volta e volta em dobro, né? Por quê? Porque não é isso que vai trazer felicidade. Nós precisamos, sim, ensinar as pessoas, ir para Gálatas 5:22, que é exatamente isso, né? Porque as pessoas precisam ter domínio próprio, precisam ter a paz. E o mundo vai oferecer alternativas imediatas, pornografia. A pessoa está estressada, vai para a pornografia. A pessoa está estressada e muitos estão dentro da família, gente, e está padecendo por falta de conhecimento. Por quê? Ah, mas eu só tenho esse pecadinho, eu só tenho isso. Aí a pessoa vai para a pornografia, não consegue nem olhar para a cara da esposa, a pessoa vai para algum outro lugar para bebedeira e chega bêbado em casa, começa a causar problemas dentro da família e cada vez mais perdendo o domínio próprio e a paz. Então, essa é uma doença que está se alastrando. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, 15 a 20% da população mundial estão sofrendo de sintomas depressivos ou vão sofrer pelo menos uma vez na vida. Ou seja, gente, de cada 10 pessoas, 1 a 2 pessoas vão ter sintomas de depressão, perda do domínio próprio, desânimo e não tem controle naquele momento. Até 2020, essa é uma estatística, era uma projeção, mas 2020 é o ano que vem, né? Ocupará o segundo lugar entre as causas de gasto, né, de ônus por doença e morte prematura, porque isso leva 30 a 35% dos suicídios é causado por sintomas depressivos. Então, o gasto para o governo, o gasto para a família, o desgaste para o familiar que estão convivendo com pessoas que estão sofrendo internamente, né? E muitas vezes eu não posso falar na igreja que eu estou nessa situação. As pessoas têm vergonha, e isso se estende, inclusive, aos pastores, aos missionários, que se colocam, né, na posição de Deus, né? Eu não posso ter isso. O que vão dizer na minha igreja se eu for tomar um remédio para depressão? Não posso. Semanalmente a gente vê pessoas tirando a própria vida por conta de mostrar para a sociedade uma coisa, mas internamente tem medo até de falar que está sofrendo. Isso é uma doença silenciosa, mas ele vai trazer grande sofrimento psíquico, alterações comportamentais e, particularmente, afastar as pessoas de Deus e a perda da fé. E é claro, gente, se a gente trouxer vários personagens bíblicos aqui, Moisés, atravessando o deserto, e o povo que ia atrás reclamava e sofria pela situação que estavam passando pelo deserto. E Moisés, totalmente perdido, disse: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora, mesmo se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Inúmeros. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peça-me do teu livro que tem escrito. Ou seja, Moisés, apesar de falar com Deus, olha o sofrimento que ele estava lá. Então, mesmo nós cristãos falando com Deus, nós não vamos nos libertar do sofrimento que nós temos. Então, Davi foi ungido, venceu gigantes e guerras, conversando com Deus, ele disse: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Então, Davi, assim como Moisés, também sofria esse aperto no peito, esse sofrimento pelas tribulações da vida. Paulo, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar.
a ponto de perdermos a esperança na própria vida, em 2 Coríntios 1:8. Então, apóstolo Paulo, Davi, Moisés, Jó, que perdeu tudo, Jesus. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Eu tenho dificuldade para falar essa palavra. Getsemane. E disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo, lá em Mateus 26, de 36 a 38. Ou seja, Jesus também estava sentindo intensa tristeza e angústia, gente. Então, não é pecado a gente sofrer isso, e nós vamos sofrer isso. Se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem sou eu para dizer assim: nossa, não vale a pena viver, que é o que eu ouço? Por que eu estou sofrendo tanto assim, gente? Nossa, né? Por quê? Mas isso faz parte da nossa vida. Entretanto, nós precisamos saber que sempre tem um caminho, sim, para nós compreendermos aquilo que cada um está sofrendo. Então, não é porque nós estamos falando com Deus, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós não vamos ser atacados e não vai ter brecha para o inimigo. Mas nós vamos ter que saber, sim, que se Jesus passou por isso, nós podemos passar por isso. Se Moisés e todos os personagens também passaram por isso, como é que a gente vai, nos dias de hoje, caminhar no Evangelho e poder, particularmente falando em família, a gente não ficar projetando as nossas angústias, falando que a culpa é do filho, falando que a culpa é do marido, que a culpa é da esposa, que a culpa é do trabalho, mas particularmente é entender e renovar aquilo que está na nossa mente, Romanos 12:2, para que a gente, sim, consiga experimentar a obra de Deus na nossa vida. Então, é isso que a gente veio falar com vocês hoje. E é muito importante, gente, porque como é uma doença silenciosa, as pessoas não têm noção do que está sentindo e que isso pode ser sintomas depressivos. Então, tristeza e abatimento intenso. Eu coloquei aqui sentimento de culpa, gente. Tem pessoas que se sentem culpadas em tudo. Ele se sente culpado, inclusive, por estar se sentindo triste. Eu estou me colocando, a minha família está sofrendo, a culpa é minha. Isso aprofunda o sofrimento. Então, as pessoas têm crise de choro sem motivo aparente, ou que a gente chama de labilidade emocional. A pessoa começa a sofrer, não consegue controlar as lágrimas. Então, as pessoas começam a perder controle e não posso nem sair de casa, porque se tocou em tal assunto, isso me leva ao sofrimento, isso me leva ao choro. Perda de interesse pelas atividades corriqueiras, desânimo, pessimismo, irritabilidade, gente. Tem pessoas que vai para a igreja, ora, vira as costas, sai de um culto maravilhoso e fala: nossa, o Espírito Santo falou comigo. Entrou dentro do carro, parece que a coisa volta tudo. Essa irritabilidade crônica. Isso é uma doença, gente. Isso entra no grupo dos lunáticos. Não que a pessoa seja lunática, mas veja bem, está dentro do culto, está lindo e maravilhoso. Está na igreja, se veste bem, chega dentro da casa, começa a brigar com os filhos, com o marido, com a esposa, com os familiares. Isso entra nos problemas da saúde mental, gente. Então, desânimo, pessimismo, cansaço, isolamento, alterações de sono e apetite. Saiba que as pessoas, e no Brasil particularmente, a alteração de sono, ela tem um grande problema. Porque com o advento do SUS, em 1988, o Brasil é um dos maiores consumidores de tarja preta. É um dos maiores consumidores de medicamento controlado, diazepam, clonazepam. Segundo o pastor Cláudio Duarte, é o tal do Rivotril, né? Toma o Rivotril. E isso está errado, gente. Eu sou psiquiatra, mas isso está errado. E é importante que eu pare aqui um minutinho para falar para vocês que isso está errado. Apesar de eu ganhar vendendo esses medicamentos, mas está errado. Está errado por quê? Não que o remédio seja ruim. O remédio é tão bom, tão excelente,
que a pessoa vicia. Vicia por quê? Porque, basicamente, as pessoas estão angustiadas, irritadas, nervosas e não estão dormindo. São sintomas. Essa pessoa, muitas vezes, tem o que a gente chama de doença psicossomática. Né? Então, essas pessoas somatizam mesmo, não só a angústia no peito, que leva ao cardiologista. E antigamente, o cardiologista, ao invés de dar um remédio melhor, dava o quê? Vai tomar um Rivotril, vai tomar o diazepam. E hoje eu vejo, eu sou supervisor do Ministério da Saúde, um dos grandes problemas nessa área de saúde mental é nós conseguirmos suspender o uso do tal Rivotril, que é o clonazepam e diazepam. As pessoas estão viciadas nisso, mas viciadas e com o aval do médico. Mas não é porque o médico está errado, é que o médico também é ignorante. Porque não só é ignorante, gente, a gente vive num país que falta médico, falta conhecimento. Aí o que acontece? A pessoa chega lá, angustiada, não está dormindo, irritada. Aí, ao invés da gente saber o que está acontecendo na família das pessoas, por isso o culto da família é importante, ao invés de eu conhecer o problema, e isso é uma função pastoral muito importante, que é onde a igreja atua muito, e a gente tentar levar conhecimento para aquelas pessoas, não somente conhecimento bíblico, mas conhecimento sobre a vida mesmo, como um amigo, como uma família, para que ajude essas pessoas a resolver o problema, para que a irritação diminui, a ansiedade diminui, mas muitas vezes as pessoas aí que estão padecendo de conhecimento, falta de conhecimento, vai no médico e no SUS, veja bem, eu sou supervisor do SUS, mas entretanto, é muitas vezes mais fácil para os médicos prescreverem um diazepam calmante do que conversar. Então, a consulta que demora em média, e essa em média mesmo, é 15 minutos e não passa disso, é um tempo suficiente para conversar um pouco e prescrever o tal da tarja preta. Isso vai melhorar? Vai melhorar. Entretanto, causam a dependência química e psicológica e física. Então, quem está nessa situação, é importante saber, tem efeito colateral? Tem, gente. A longo prazo, as pessoas vão ficando gagá. Gagá, o que é? Gagá é minha avó que dizia. Então, vai ficando demente, vai ficando perdendo a memória. Muitas vezes eu coloco o aparelho aqui e fico brigando ali. Onde é que está a caneta? Você acabou de colocar ali e vai esquecendo. Muitas vezes você conversa com alguém, nossa, como é que é o nome de fulano e tal? Eu não me sinto demente, mas eu não guardo o nome de ninguém também. Eu digo que isso é bom porque eu não faço fofoca, né? Então, se alguém me procurar, fala, você lembra de tal pessoa? Não sei. Mas tem pessoas que começam a esquecer coisas corriqueiras devido a essa medicação para tratar a ansiedade, a angústia e aqui a questão do sono, gente. Então é importante, não vai lá. E se você está tomando, saiba de uma coisa, é importante você ir até o médico e falar, eu quero suspender isso. Eu quero fazer um trabalho para suspender isso, eu não preciso tomar isso. Por outro lado, causa um grande problema, porque no meio evangélico, as pessoas sabem, talvez isso ou não, mas muitas vezes eu, como profissional, falo, amigo, você precisa tomar um antidepressivo, você precisa tomar um remédio, porque você é uma pessoa que precisa melhorar o seu cérebro, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O que o irmão disse? Eu não gosto de remédio, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E por incrível que pareça, muitas vezes ela toma um mês de remédio, eu vou falar um pouco mais para frente, melhora, o que acontece? Deus me curou. Aí o que acontece? Para o remédio, e o que acontece? Volta tudo de novo. Então, se vocês têm aí, tem muita gente que tem convênio, tem médico bom, não estou falando que todo médico faz isso, gente. Só estou falando, se tiver alguém fazendo, presta atenção nisso e vamos conversar. Mas tem pessoas que precisam sim tomar remédio. Entretanto, uma vez ajustado, é seu médico que vai suspender. É ele que vai dizer quanto tempo vai usar. Por quê? Porque se você suspender antes, e não era para suspender, os sintomas depressivos voltam, e é pior ainda. Então, cada vez que a pessoa vai, melhora, suspende o remédio e volta, o que acontece? A depressão vai piorando. Chega uma hora que não tem remédio que funcione, né? Porque as pessoas estão achando que, enfim, deveriam ter suspenso. E tem um pensamento que eles falam, Deus me curou. Eu acredito, sim, eu já vi curas, vejo todo dia cura, assim, cura de câncer, cura de depressão, cura de diabetes, cura tudo. Entretanto, como
pastor Maurício disse hoje de manhã, nós, devido ao pecado original, nós nos transformamos em Deus. Nós nos transformamos em Deus e queremos cuidar da nossa saúde achando que a gente sabe alguma coisa. Nós vamos brigar com a esposa porque eu me acho Deus. Ela vem brigar comigo porque ela se acha Deus. E aí a gente não ouve mais ninguém. É essa falta de audição que gera conflito na família, que gera conflito na relação com o médico, que gera conflito na relação no trabalho, que gera tudo quanto é tipo de conflitos. Mas nesse momento eu estou falando assim, aproveitando isso, porque eu creio que aqui várias pessoas estão usando remédio. E não é porque é falta de fé, gente. Eu cuido de muitos pastores, eu cuido muito de missionários que me procuram e que fazem uso de medicamento. E é importante saber que isso faz parte do homem natural. E eu não sou Jesus, tipo, levanta-te, anda e vou curar lunático. Eu sim, oro, graças a Deus, a gente expulsa demônio. Mas se a pessoa não vier para a igreja e continuar com a casa limpa em cima do evangelho, o demônio vai voltar, gente. Então, não é meu papel no consultório ficar mantendo pessoas lá e falar assim, você não precisa da igreja. Precisa sim, são departamentos diferentes. Da mesma forma que tem pessoas que precisam de medicamento e deve ser orientado. Então, se tem pessoas mais de 50, 60 anos aí, 60 anos particularmente, que começou a tomar um remédio para a depressão e ficou bem, conversa com o seu médico, porque com a idade, o que acontece? Não adianta eu pintar o cabelo. Meu cabelo é branco, é totalmente branco, está preto hoje. Mas por dentro o cabelo é branco. Então, se eu parar de pintar, o que acontece? O cabelo volta a ficar branco. Não é verdade? Se a depressão ficou boa, eu estou ótimo, estou dormindo bem, a irritabilidade diminuiu, estou ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou continuar, gente. Popularmente, a gente fala, time que está ganhando não se mexe. E não se mexe. E eu preciso falar isso para os irmãos evangélicos, porque tem esse hábito de parar e voltar, e depois vai lá, doutor, já passei em 5 psiquiatras, ninguém deu conta. Claro que não vai dar conta, porque você está querendo o seu Deus, querendo que cure. Entretanto, Jesus Cristo não está lá, levanta-te, anda. Na verdade, hoje a gente precisa, né, de várias pessoas, gente. Isso é verdade. Eu preciso do pastor, eu vou todo dia, todo domingo de manhã no pastor Jonas, ouvi-lo de manhã, às 8 horas de manhã, porque é necessário, e assim como muitas vezes isso que nós estamos falando, é necessário de um profissional. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse sofrimento crônico, gente, vai levar muitas vezes no pensamento suicida, porque intenso sentimento de inutilidade, sentimento de culpa por conta de sucessos, aliás, de fracassos, né, ao longo da vida, que muitas vezes se transforma em algo psicológico. E é necessário, então, a gente estar conversando com alguém que tenha a capacidade de nos ajudar, né, a lidar com essas situações, porque eu atendo muita gente que fala assim, eu não falo da minha igreja porque eu tenho vergonha de falar com o pastor que eu estou viciado em pornografia, que eu estou usando isso, que eu estou usando aquilo outro, para tirar a angústia, gente. E saiba que vocês estão fazendo tudo errado, porque nada disso vai resolver o seu problema, a não ser o conhecimento de como trocar uma coisa. Em vez de você ir para as obras da carne para tirar a angústia, como as obras de Deus, Gálatas 5, 22, vai ajudar a tratar isso. Mas existe um trajeto em relação a isso, um caminho a ser percorrido. Aqui tem um desenho que eu tirei da internet, né, que talvez vocês não vão conseguir ler, mas assim, você já tentou, sei lá, não ter gripe? Uma pessoa lá está passando mal, vomitando, e muitas vezes fala, por que você não pode ter gripe? Você sai aí. Né? O outro aqui, ó, teve um ferimento na barriga, e fica calmo, fica tranquilo. Mas tem um ferimento na barriga, sangrando a barriga. Como é que alguém vai ficar calmo com sangramento na barriga? Da mesma forma que a pessoa está tomando um soro no hospital, você vai ficar deitado aí, não vai te ajudar. Você ficar deitado aí não vai te ajudar em nada. Você precisa fazer alguma coisa. E a pessoa está com sonda no nariz, está deitada no hospital. Entenda, quando as pessoas estão numa situação de um problema orgânico visível, a gente não dá esse tipo de conselho. A pessoa tomou uma facada, coitado, vão direto para um cirurgião tentar estancar o sangramento. Se a pessoa tem um problema físico lá, foi operado, está lá numa cama, você não vai falar, sai dessa cama aí. É interessante como, quando envolve a questão mental, a pessoa não se admite.
né, num preconceito muito grande. E esse preconceito tem que vir abaixo, porque as nossas famílias, os nossos filhos estão sofrendo, e as pessoas estão sofrendo. Então, quais são as causas aqui? São várias, gente. É multifatorial que a gente chama. São vários fatores que levam a essa tristeza, essa angústia crônica, né? Mas existem causas externas, causas emocionais, causas espirituais, hereditariedade e problemas físicos. Por exemplo, vamos colocar aqui, hereditariedade. O que é mais comum, né, é 1,7% da população, mas é o cidadão que você já ouviu falar que é bipolar. Isso está muito comum hoje, né? As pessoas, horas, estão muito tristes, angustiadas, não querem fazer nada, não querem sair da cama, fica ali 5 dias, 10 dias sem tomar banho, de repente ele sai e fica muito agitado, fala rápido, não dorme, fica 3 dias sem dormir, quer abrir uma empresa, quer abrir outra, gasta todo o cartão de crédito, estoura cartão de crédito, briga com a esposa, briga com o marido, enfim, a família fica tudo agitado, tentando conter o cidadão, e o cérebro dele não ajuda, gente. Isso é uma coisa hereditária. Então, se você vê um pai com isso, a chance do filho ter é grande. Então, vai se passando de uma maneira que a gente chama hereditariedade, né? Tem causas emocionais que a gente vai falar, causas espirituais, causas externas. Então, essas causas, né, vamos colocar aqui, é comum, gente, as pessoas perderem o emprego, dívida, solidão, exclusão social, perda de ente querido, levar à depressão. Por isso, a igreja tem um papel fundamental nas questões sociais, porque quem está passando fome, quem está precisando de um abraço, quem está se sentindo excluído socialmente, nós, enquanto igreja, temos uma posição fundamental de acolher essas pessoas, assim como Jesus fazia, né? E é claro, gente, tem as causas físicas. É comum a pessoa falar da depressão pós-parto, da menopausa, é importantíssimo, né? Eu costumo brincar, né, que a mulher já é bipolar, né? Que é culto da família, a mulher, no meio do ciclo, né, está lá, ela literalmente fica no cio, fica linda, formosa, quer sair, né, quer ir para a igreja, vamos louvar a Deus. Chega no final do ciclo, perde a menstruação, não quer saber de igreja, não quer saber de louvar nada, ela fica inchada, irritada, brigando. E o homem, na verdade, não entende isso. E é importante, enquanto culto da família, vocês saberem que essa variação de humor é normal da mulher, por conta dos hormônios femininos. Portanto, quando ela entra na menopausa, os hormônios caem, muitas pessoas me procuram, muitas vezes, na idade da menopausa, eu falo, puxa vida, mas vai procurar seu ginecologista para refazer a reposição hormonal. Existe uma cultura no Brasil, até por conta do SUS, eu sou supervisor do Ministério da Saúde, né, enquanto o SUS, as pessoas falam, não repõe porque aumenta câncer disso, câncer daquilo, outro. Mas é claro, você vai aumentar sim, mas o benefício da reposição hormonal hoje, para mim, está bastante comprovado. Porque, inclusive, a minha esposa estava nessa situação de depressão pós-parto, ela nem percebeu que estava, dormia cedo, não tinha energia para nada. De repente, e o ginecologista dela, que é meu amigo, falou, mas você é formado na USP, por que você não foi fazer isso? Eu, na verdade, estava supervisionando o Ministério tem um protocolo. Não repõe nada para ninguém, até porque o governo não tem dinheiro para fazer rastreamento de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. Então, cara, vamos acompanhando, vai tomar chá de amora, vamos tomar fitoterapia aí, é verdade, soja que melhora, gente. Mas pensa no seguinte sentido, quem entrou na menopausa, começou a ficar muito triste, ficar dormindo, perdeu energia, não quer mais louvar, se liga que pode ser o quê? Pode ser esse sintoma da menopausa, gente. Então, e não é para o próprio psiquiatra, mas é necessário, muitas vezes, conversar com o seu ginecologista e as mulheres, né, para que isso seja corrigido, gente. Porque a mulher cicla com os hormônios. Então, a menopausa dá isso, a gravidez dá isso, né? Problema na tireoide. Eu tive pacientes que tinham problema na tireoide, que precisava tratar hipertireoidismo. E a mulher quebrava tudo em casa, irritada, o pai era irritado, bipolar, achou que ela também tinha. E, na verdade, quando eu pedi exame da tireoide, só corrigiu a tireoide, o hipertireoidismo dela, voltou a viver uma vida normal. Essa irritabilidade foi embora. Então, é fundamental vocês saberem disso. Diabetes, problema cardíaco, demência, câncer, HIV, claro, demências é importante. Quem tem pais aí, nós estamos falando de família, tem muitos idosos que chegam a certa idade e começam a ficar irritado, nervoso, a pessoa vai se despersonalizando, aquela pessoa já não é mais aquela pessoa produtiva, né? E literalmente ela vai ficando confusa e entra em estado depressivo.
E muitas vezes a família, para cuidar de um senhor desse, precisa de várias pessoas, e a família fica doente junto. Então, é preciso ver estratégias de como acolher essas pessoas que estão lá, que muitas vezes o idoso precisa de medicação para que se trate isso nele. É claro, dependência química é uma coisa à parte, né? O dependente químico, literalmente, depois do uso da cocaína, ele tem aquele efeito pós-cocaína que leva a sintomas depressivos. Mas o que leva ele a beber, com certeza, já era sintomas depressivos. Aí eu vou falar rapidamente, gente. Aqui não é para ninguém decorar, mas é só para vocês verem que o que vocês usam muitas vezes no SUS, até vamos falar de SUS, que é fluoxetina, sertralina, são medicamentos que vão agir na serotonina, que é uma substância que ajuda o nosso cérebro a funcionar melhor. Então, veja bem, assim como no diabetes tem problema de insulina, e quem tem diabetes sabe que precisa tratar e tem medo e trata porque vai perder o rim, vai deixar cego, vai ficar impotente sexual, vai ter que amputar as pernas por conta do diabetes. Só que como é uma coisa física, todo mundo tem medo. Como não é uma questão mental, as pessoas vão empurrando. Mas da mesma forma que dá alteração na insulina, no metabolismo da insulina, tem pessoas que têm, desde a infância, já sintomas depressivos por conta da serotonina, da dopamina e da noradrenalina, que são os 3 principais neurotransmissores, que faz a transmissão, né, da nossa energia cerebral. Se não está faltando substância para transmitir energia, o que vai acontecer comigo? Vai me deixar triste, desanimado. Então, eu preciso tomar um remédio para que isso melhore. Entenda que na época lá dos lunáticos não existia medicamento. Então, as pessoas só iam piorando mesmo. Por que hoje se fechou os hospitais psiquiátricos? Porque está dando medicação. Só que aí cai num outro preconceito. Muitos preconceitos do uso do medicamento psiquiátrico, a pessoa, eu não vou tomar esse treco, não. Eu vou ficar doido, porque meu vizinho toma e ficou doido. Mas não é que ele toma e ficou doido. Ele está tomando e não precisou ser mais internado, gente. Antigamente, era acorrentado essas pessoas. Só que hoje, como tem medicamento, ele consegue ficar muito melhor com a medicação dentro de casa. Só que as pessoas, né, que são ignorantes, falam, eu não vou tomar isso, acreditando que vai tomar isso e vai ficar doido igual o doido que já ia ficar doido. Traduzindo em palavras, o esquizofrenia, que é a pior doença mental, gente, é uma doença evolutiva. Depois que ele teve uma crise de esquizofrenia, cada crise ele só vai piorando. Portanto, quem tem esquizofrênico na casa, dê remédio para que ele não entre em surto. Hoje a gente sabe que cada surto de crises, né, de quebradeira, de ver gente morta, de falar sozinho, cada crise ele vai piorando. Então, se ele era médico, a primeira crise ele não vai conseguir ser mais médico. Chega uma hora que ele não consegue dirigir, chega uma hora que ele não consegue sair do quarto e ele fica isolado dentro de casa. Isso é esquizofrenia. Só que como é uma doença que hoje a gente trata com a medicação, antigamente ele quebrava tudo, lunaticamente falando, e era internado na psiquiatria. E hoje a gente vê pessoas que veem os esquizofrênicos e falam, não vou tomar remédio, senão vou ficar doido. Muito pelo contrário, gente. Essas pessoas, existiam mais de 100 mil leitos psiquiátricos no país antes da Constituição de 88. Hoje tem menos de, 5 mil. Né? Antes, a última estatística estava lá em 15 mil. Mas de 100 mil passou para 15 mil, de 15 mil era para fechar todos até 2017, era para fechar todos os hospitais psiquiátricos. É uma pena, que é fundamental ter. Mas entenda que o remédio é fundamental e nós temos que tirar esse preconceito. Então, tem alguns remédios aqui, eu vou falar da bupropiona, que é um remédio que age na noradrenalina, na dopamina, porque aqui é um culto de casais. O casal só está bem se ela tem uma vida afetiva e sexual saudável. Muitos casais, particularmente mulheres, perdem o libido, né, e o desejo sexual, e o casamento começa a desandar, gente. E é importante vocês saberem que tem medicamento para melhorar, não só a libido do homem, também da mulher, para que aquilo que está escrito na Bíblia, né? Homem e mulher deixarão pai e mãe, se constituir uma só carne. E a mulher deve, sim, né, favorecer o homem, e o homem favorecer a mulher, para que o demônio não pegue essa brecha e o cidadão vá querer buscar isso fora da família. Então, é importante eu dizer isso, para que você melhore o seu casamento. Aí tem causas psicológicas. Eu gosto muito desse quadrinho, gente. Né? Então, esse quadrinho,
representa um círculo vicioso que a nossa mente faz. Então, nós temos um pensamento obsessivo. Perdi o emprego, está faltando alguma coisa, né? Enfim, estou atrasado. Vamos falar isso, porque antigamente eu era muito neurótico. Se eu atrasasse 5 minutos, eu brigava com a minha esposa, com a minha família inteira, por causa de 5 minutos, gente. E isso é comum, né? Um dia talvez a gente volte aqui falar sobre essas neuroses, mas o meu pai, uma vez ele me bateu porque eu atrasei 5 minutos e disse: você nunca mais se atrase. E toda vez que eu estava querendo chegar atrasado, tanto é que eu cheguei quase 1 hora mais cedo aqui, só para não chegar 5 minutos atrasado, porque meu pai interno está aqui: se você chegar atrasado, você vai apanhar. Agora, imagine quando eu casei com essa mentalidade, gente. Vinha um pensamento obsessivo, que eu estou atrasado, eu posso me atrasar. Qual que é o ato compulsivo? Querer sair 1 hora antes. Imagina que eu tive 4 filhas, né? E ela arrumando, né, aquela mala toda, mamadeira, fralda para 4 filhas. E eu no carro, como era um macho alfa, né? Pô, está atrasada aí, pô, está atrasada aí. Ao invés de eu ir ajudá-la, estava que nem meu pai no carro buzinando. Você está rindo para você ver isso também, né? Eu duvido, gente. Está cheio de gente que faz isso aí e está brigando dentro da família. Por isso que eu gosto muito desse quadrinho, fala muito de mim. Então, vinha um pensamento obsessivo, ato compulsivo. Olhar para o relógio e querer sair mais cedo. Olhar para o relógio e querer sair mais cedo. Imagina eu convivendo com a minha família que não tinha isso. E a minha esposa, graças a Deus, Deus me deu uma esposa totalmente o oposto, né? Para se tornar uma só carne foi difícil, gente. Porque a gente teve que ajustar os horários. Como eu era muito obsessivo em relação a isso, porque, na verdade, Jesus diz, né? Vocês falam que fazem o que Abraão fez. Mas Abraão não fez nada disso que você está falando, não, Pedro. Quem fez isso foi seu pai. Jesus dizia: eu faço o que meu pai que está no céu faz. Ele está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. O que eu costumo dizer assim, nós que somos neuróticos, sofredores, nós não imitamos Jesus. Nós temos o caráter de quem? Do nosso pai. Tanto é que vai ver o seu marido, você vai falar assim, é igualzinho o pai dele. Aí você olha para a sua esposa: nossa, você está igual a sua mãe. E a minha esposa, que parecia com a tia dela, então? Vocês estão dando risada porque não foi você que estava casado com ela. Mas foram anos e anos de conflito, gente. Por quê? O meu pensamento da minha educação, que não era uma só carne em Jesus, via do meu pai e da minha mãe. Não é que eles estavam errados. Tanto é que o apóstolo Paulo dizia, né, quando eu era criança não havia lei, depois vieram as leis, eu comecei a viver em função do pecado. E é verdade, o meu pai me deu uma ótima educação. A tia da minha esposa, os pais dela deram uma ótima educação. Só que é uma educação da carne. Então, eu tinha o caráter do meu pai e da minha mãe terreno. Então, eu era igual à minha mãe, era igual ao meu pai, até que um dia a gente tem que abandonar esse caráter para chegarmos próximo ao caráter de Jesus. Então, esse quadro fala muito sobre isso, porque o ato compulsivo era imitar meu pai. Porque, ao chegar mais cedo, 1 hora, diminui a angústia, gente. Mas, para parar de brigar com ela, hoje eu falo assim, a gente vai sair 8h30 para chegar lá 9 horas para o culto das 10. Mas isso, estou falando de depressão, né? Esse movimento, se eu não sei que eu estou fazendo isso, gente, isso me leva à psicastenia, que é sem força psíquica, porque cansa, né? Cansa eu ficar preocupado com o horário, cansa. Ixi, não era só o horário, não. Era dinheiro, era um monte de coisa. Vinha um pensamento ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso aqui explica, por exemplo, quem tem mania de limpeza, né? Pegou na mão de alguém, tem que lavar a mão. Vocês conhecem gente assim, não? Chega em casa, a camisa tem que estar assim, branca, amarela, lilás, tudo direitinho. E se o seu marido tirar da ordem, vira Hulk já. Se a pessoa não limpar a coisa e deixar ela daquele jeito, vem um pensamento obsessivo. Tá meio ruim. O ato compulsivo é eu tenho que arrumar. Eu não vou ter paz enquanto não arrumar. Isso não é bíblico, isso é neurose, entendeu? E o que movimenta todo esse ciclo são crenças negativas, né? Eu mereço morrer, eu sou culpado, eu sou insignificante, eu faço tudo errado. E aí eu vou naquilo que eu aprendi com meus pais. É importante a gente saber disso, gente, que a gente tem que abandonar esse caráter. Porque se a gente vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, mas continua ouvindo internamente a palavra de uma educação, né, que foi boa, entretanto,
O próprio Jesus disse que vai chegar um momento que você vai separar o joio do trigo. O que da sua educação seus pais fizeram de bom deve ficar, mas aquilo que não serve para o reino de Deus deve ser modificado através da renovação da tua mente. É onde ele conta a parábola do joio e do trigo. Então a educação foi boa, entretanto o inimigo foi lá e implantou um monte de espinho, que psiquiatricamente a gente fala assim, implantou um monte de neurose na cabeça do cidadão. Aí vem hoje o neurótico normal, né? Porque isso se tornou tão comum que a gente não pensa que é uma doença mental, mas é uma doença mental. Bom, vamos lá. Então, as causas espirituais, gente. De repente, Jesus, é a mesma passagem que foi lida aqui, né? De repente, ele grita, lança em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona. E eu está destruindo, falando sobre o menino que convulsionava. Respondeu Jesus, traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Guarda essa palavra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. Essa palavra convulsão, né, é muito interessante, gente. Quem é neurótico, que nem na coisa passada, se eu estou lá sentindo que estou atrasado, qual o ato compulsivo? Estou atrasado. Nossa, minha mulher não vem. E eu fico aflito. Isso é uma convulsão de pensamento, gente. E eu não consigo parar de pensar que eu estou atrasado e eu vou brigar, porque quem fez eu sentir esse mal-estar, essa angústia, é a minha esposa. Do ponto de vista mental, vários pensamentos se tornam convulsão na nossa cabeça, e isso é uma brecha muito grande para quem? Para o demônio. E aí que está o negócio. Se vem para a igreja, você fala assim, não, eu vou ouvir a palavra de Deus, vou mudar. Mas eu não mudo o meu interior, estou mantendo a casa limpa, o que acontece quando eu saio de lá? Eu volto a pensar a mesma coisa, eu não renovei nada, gente. E eu continuo sendo o mesmo ignorante de sempre, a coisa não muda, e vou reclamar para o pastor. Falar, pastor, não estou mudando, vou mudar de igreja porque a sua igreja não me ajuda. É claro, o pastor pode orar e expulsar demônio, mas renovar a mente é só você, gente. Então, prevenção e tratamento, gente. A gente tem que olhar isso, então, pelo lado espiritual, pelo lado do corpo, pelo lado da alma, a questão da mente. É a gente adquirir o conhecimento. A gente aprender a lidar diferente com as mesmas coisas, ser diferente. A capacidade de aprendizado é uma capacidade que eu vi hoje na escola dominical, que vocês perdem, que é maravilhosas aulas, né? É a capacidade do ser humano de racionalizar, que o cachorro não aprende, gente. É nós, seres humanos, que aprendemos. É renovar a mente, é renovar a alma. É aprender com outras pessoas, é aprender com o pastor que sabe muito mais do que eu, é aprender com alguém que pode ser até a pessoa mais humilde, mas que tem a sabedoria para dizer, olha, Pedro, você está errado, eu posso ser médico, mas eu aprendo com os meus pacientes, eu posso ser qualquer coisa, mas eu sempre tenho que estar aprendendo alguma coisa. Isso é da mente, né? Porque o Paulo já dizia, né? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, que é o nosso cérebro, gente. A gente tem que renovar esses conteúdos, a forma de pensar. E, particularmente, eu gosto muito que eu falo para todos os meus pacientes, né? Quando Jesus diz aqui em Mateus 10, 34, 39, não pense que vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, aliás, mas ninguém esqueça a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Ou seja, na verdade, negar-se a si mesmo. Nós viramos Deus, né? Lá na escola dominical foi ótimo, que nós, pecadores, nos transformamos em Deus. E como Deus, nós temos dificuldades de seguir a Jesus. Mas o que Jesus estava dizendo aqui? Que os piores inimigos de uma pessoa estarão dentro do seu próprio lar. Só que o lar da minha alma é a minha mente, gente. Do ponto de vista mental, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, é onde a minha esposa vai falar, nossa, você é igualzinho ao seu pai e sua mãe. E
quando as minhas filhas foram crescendo nas aulas de psicanálise, ela conheceu minha irmã Lúcia, e foi para o interior. Um dia eu falava uma coisa para elas, e elas falavam: nossa, você e a tia Lúcia são a mesma coisa, vocês falam a mesma coisa. Gente, eu não lembro o que era, mas nunca mais falei aquilo. Foi porque eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei: gente, eu prego o evangelho, falo de Deus, e estou falando, na verdade, achando que é Deus, e está falando igual a tia Lúcia. Então, quando Jesus está dizendo isso, gente, ele estava ensinando. Nesse momento, ele está ensinando aos discípulos o que é o caminho, a verdade, a vida. Nós temos que abandonar os conceitos que a gente aprendeu com pai e com mãe, que não nos servem. Eu não estou contra a família, não. Muito pelo contrário, a função de pai e de mãe é educá-los. Só que na Bíblia diz que os pais vão educar por um curto período de tempo, para a gente aprender a lidar com o mundo. Entretanto, a educação de Deus é para a vida eterna. É sobre isso que eu estou falando, mas é para educar particularmente. Meu pai era um japonês que dava, né, em japonês chama genkotsu, né? Dava uns escrotum. E se eu desobedecesse? Quando eu cresci, eu usava a mesma coisa no meu trabalho, que eu brigava com os pacientes, brigava com a minha filha igualzinho. Quando Jesus estava falando abandonar pai e mãe, é abandonar esse tipo de comportamento. Parar de reagir como meu pai frente aos estímulos e, particularmente, reagir como Jesus. Eu gosto muito de uma frase, gente, que muitas vezes eu vou para a igreja, eu sou missionário, eu distribuo pão lá na BCP também, na nossa ONG, eu faço um monte de coisa. Eu faço, gente, e acho que eu estou na misericórdia. Eu curo pessoas, dou remédio e curo as pessoas. Eu faço profecia: olha, se você não tomar, você vai dançar lá na frente. Eu amo as pessoas, mas veja bem, só que no dia a dia, eu posso fazer tudo isso. Em 1 Coríntios 13, gente, eu posso ter dom de profecia, eu posso ter dom de cura, mas se eu não tiver o amor, e amar como Jesus significa reagir como Ele, dar a outra face, e não virar Hulk, gente. Essa é a parte mais difícil do Evangelho, reagir como Jesus. Então, muitas vezes eu vou sim continuar agindo como Jesus, mas aprender a reagir com Ele, dar a outra face e não me incomodar, esse é o grande segredo do Evangelho, a reagir como Jesus. E aqui está uma grande parcela de a gente abandonar isso, porque a gente aprende com o mundo a reagir, e a gente carrega isso até a eternidade, se a gente não aprender isso. Então, o que a gente aprende? Nós estamos falando da educação, né? Então, a educação natural, frente à angústia, que é o que eu já falei, né? E a educação natural vai falar lá, ó, a pessoa vai lá, hoje está muito comum, o mundo levando para imoralidade sexual, inimizades, briga, tudo lá de Gálatas 5,19, que depois podem ler, que eu já falei. Mas isso é a reação do homem natural frente à angústia, gente. Então, o mundo está ensinando as pessoas a reagir. E muitos pais agindo, brigando com as crianças, está ensinando essas crianças um dia a ficar brigando com outras e brigar no seu próprio casamento e ficar igual. Mas o que nós estamos falando, que os ensinamentos de Jesus, nós temos que reagir como Jesus, com amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e particularmente o domínio próprio, gente. Isso é Jesus para mim. Então, quanto mais eu vou abandonando essa educação terrena e compreendendo isso, e modificando isso, transformando a minha mente, né, é fundamental para a nossa sobrevivência, gente. E aí uma grande pergunta que me fazem: Pedro, o que você acha de procurar terapeutas, né, psicólogos não cristãos? Eu acho que não faça isso. Isso é fundamental, gente. Porque se você pegar hoje o mundo, quando frente à angústia, tem pessoas que estão falando assim, ó, está brigando, então separa mesmo. Separa lá. Vai levar sua vida, olha seu marido, olha sua esposa. Nossa, gente, está cheio de... Você foi arrumar seu burro com essa pessoa aqui, faça isso, faça... Eu cansei de ouvir isso, gente. E isso não leva a nada, porque a vida a dois de família nos serve para não eu tratar o outro, mas para eu olhar dentro de mim aquilo que eu devo abandonar para que eu melhore na minha relação, se transformando, sim, lá em Efésios, uma só carne, com as leis de Deus na minha vida, que é exatamente isso daqui, ó. Então, aprender da outra face, aprender por que eu estou angustiado, porque o dia que eu aprendo porque eu estou angustiado, eu desativo ele na minha mente, o que acontece?
o outro não me incomoda mais. Eu posso estar lá como Daniel na cova dos leões, eu posso ser jogado aos leões, eu posso estar sendo crucificado, gente, e eu vou estar em outro lugar. Eu vou estar no lugar da minha mente onde Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Da mesma forma que na casa do meu pai existem muitas moradas, existem muitos aposentos, mas Jesus convida a gente para ir para o quarto junto dele. Só que nós nos excluímos, gente, por conta dessa educação que nós não abandonamos e que o outro vê muito fácil. Então, o casamento e a família é uma coisa fundamental, gente. Eu costumo dizer, disse essa madrugada minhas filhas, né? Graças a Deus vocês me ajudaram a transformar, porque vocês imitavam o meu lado negativo. Então, a cada vez que eu olhava minhas filhas, falando, nossa, não é o problema dela, é eu que tenho que mudar, a família foi crescendo, gente. Então, não é que a minha esposa tem que trocar, eu tenho que entender por que aquilo que ela faz me incomoda, e vice-versa. E eu espero que cada um de vocês, sim, em cima dessas palavras, gente, procure a renovação da própria mente. Cada um pegue a sua cruz e me siga. Foi o que Jesus disse. Não é eu querer que o outro siga Jesus, você tem que seguir Jesus. Você. Não, Jesus disse para mim. E é isso que transformou a minha família. É isso que eu espero que vocês ouçam, né, e comecem a praticar na vida de vocês. Vocês têm uma igreja maravilhosa. Hoje eu vi uma escola bíblica aqui fantástica. Eu fiquei com vontade de largar o Jonas para vir te ouvir aqui às 8 horas da manhã. É que o pastor Maurício conhece o pastor Jonas. Eu falei, nossa, eu fiquei com vontade, nossa, eu vou vir aqui frequentar essa aula, né? Mas, enfim, gente, muito obrigado pela oportunidade, tá certo? Eu agradeço a todos aqui por estar aqui. Espero imensamente que, enfim, alguém que tiver dúvida possa aqui, se vocês quiserem conversar um pouquinho, vamos estar aqui na frente, tá bom, gente? Muito obrigado a todos mesmo, gente.